A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, o pessoal tá animado aqui. Se você acompanhar, hoje a casa tá cheia, nós temos quórum para abrir sessão, fazer votação, o negócio hoje aqui, e a Praça da Matriz já está lá, o pessoal está sentadinho lá na praça, são imagens ao vivo da Praça da Matriz, e hoje até nós vamos falar disso, porque tem placas na Praça da Matriz proibindo circular de bicicleta, e já passa um cara de bicicleta ali, fique só vendo. Deixa eu mostrar como a casa hoje está cheia, como a casa está bonita. Vamos lá, desse lado aqui no plenarinho, José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio. Olha lá, a dona Rosa, professora. A dona Rosa, pode. A dona Rosa, passando com a sua cadeirinha de rodas ali. E ela acompanha o programa, hein? Acompanha, então ela está indo depressa para casa. Ela está indo correndo para casa para o programa. Deve estar sabendo que começou um pouquinho atrasado. Vamos lá, então. Mostra aqui o plenarinho, aqui, por favor. Zé Balaio e Júlio Mariano. Boa tarde, Zé Balaio, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com 3 vereadores. 3 vereadores. Apareceu um, agora quem serão os outros 2? Você que vai anunciar. Os outros 2 estão desse lado aqui. Olha aí, vamos passar, aqui passa a imagem. Olha aí, opa, o outro lado. Etelvino Nogueira, que está curtindo a Praça da Matriz, e o vereador Toco. Aqui ao lado do bem. Opa! Vamos nós aqui, Júlio. Mas o mal é forte. Começou bem o debate, hein? Bem Boa tarde também a todos. Boa tarde. Pode olhar na câmera aqui, bonito. Gostou da praça, Etelvino? Sim, muito bacana, né? Muito bonito. Eu até estava, às vezes, quando eu acompanho, eu fico tentando entender. Para mim, hoje eu perguntei para o Toco. Aqui. Eu sei. Ele quer olhar a praça. Eu sei que é a praça. Eu perguntei para o Toco, eu falei, Toco, onde que é aqui na praça? Onde é? Aí ele falou, não, é lá no Marmeleiro, é lá no Barril, lá em Mairi. Então eu falei para ele assim, tá bom. Eu falei, então, na verdade, eu imaginava que vocês estavam ali, porque vocês fazem ao vivo, pegando o fundo da Praça da Matriz do nosso município. Essa imagem... É uma satisfação estar aqui com vocês. Roda a câmera para você ver outros ângulos da Praça da Matriz aí, que só tem 4 ou 5 ângulos aí. São imagens do serviço da Associação Comercial de São Roque, né? O Lucas vai até virar um pouco a imagem ali. Ah lá, essa é uma visão mais ampla, né, da praça. Tem o lado ali das Pernambucanas. Roda aí, Lucas. Vamos ver como é que estão as câmeras lá. Ó. Ficou uma imagem congelada no fim do ônibus do Sesc. Do Sesc apareceu. Ó, aí o vendedor de água de coco. Vamos virar para o outro lado lá se tem esse daí é o pedaço que pega as casas pernambucanas, entendeu? Tem o pessoal virando ali à esquerda e a gente sempre fala que na festa de agosto fecham aquele pedaço ali, fica muito tempo parado, né? Ver se o Cláudio Góes esse ano ele dá uma limitada ali, põe a barraca do pastel no meio da praça. Vamos ver, hein, Cláudio? Olha aí, outro ângulo. E outro ângulo ali. Entendeu? Vamos lá. Zé Balai, vamos começar aqui falando de transporte coletivo, porque tivemos aí a aprovação do subsídio e deu muita polêmica, muita conversa. Então, primeiro, o subsídio de R$1 milhão foi aprovado, a empresa recebia 186 mil, aliás, recebe, e terá agora mais R$1 milhão, que segundo falou o prefeito Cláudio Góes, serão 4 parcelas de R$250 mil. Então, a gente vai passar de 300 mil, 400 mil por mês para a empresa. E a empresa fala que precisa desse dinheiro, porque senão a passagem teria que custar R$ 7,19. O prefeito Cláudio Góes encomendou um estudo, e esse estudo apontou que a tarifa em São Roque teria que ser de R$ 7,20. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o subsídio. Primeiro, deixa eu perguntar para o vereador Toco. Primeiro, devia até passar para o Etelvino, que é mais velho, né? Mas o Etelvino, outro dia, ele falou na Câmara, pediu a palavra e falou: não, o senhor que é mais velho. Ele falou: não é porque eu sou mais velho, não, é porque eu pedi primeiro. Se não falou, pedi primeiro. Eu acompanhei isso. Mas, Júlio Mariano, Toco, por que você propôs uma criação de uma CAR, Comissão de Assuntos Relevantes, para estudar o subsídio na Câmara Municipal de São Roque? Aliás, eu acho que não deveria ser CAR. Deveria ser bus, né? Mas por que você... Bus. Por que você propôs, Toco? Boa tarde. Mais nada, boa tarde, Vande, Zé, Júlio Mariano, Etelvino, Lucas. Obrigado, Vande, por abrir espaço para nós aí. Podemos nos expor os pontos de vista. Na verdade, eu achei assim pertinente estar abrindo uma CAR, até em conversa com os companheiros, pois tem pessoas que não querem acreditar naquilo que estão ouvindo.
ou estão vendo. Foi feita uma audiência pública, foi apresentado números, aliás, números esses que eu já, na totalidade, eu não sabia o valor exato, mas lá atrás, em 2013, como já falei, eu participei de outra CAR, onde a comunidade saíram para a rua, o movimento pedindo para baixar as passagens na época, e foi demonstrado realmente a necessidade aí de um subsídio já naquela época lá, 2013. Apontavam nossos estudos lá que era ou se pagava um subsídio ou a passagem teria que ser R$ 5,30 naquela época. O total era R$ 2,80 e deveria chegar a R$ 5,30 naquela época já. Quer dizer, 100%. Exatamente. Em 2015, o ex-prefeito Daniel, ele fez um projeto de lei, mandou para a Câmara. Eu, mesmo sendo oposição, se quisesse realmente fazer um trabalho populista, na época teria feito uma posição ferrenha em cima. A gente tem que ter consciência, saber realmente a necessidade. E o transporte público, infelizmente, até uns anos atrás, o Zé Balá já foi vereador, como também vereador que eu vim desde lá de trás, vereador, quanto quinto mandato, né, Tevino? Quanto? 6 Sexto mandato, hein? E a cidade de São Roque não tinha esse costume aí de ter no orçamento o subsídio do transporte público. Quando houve aí uma licitação, a empresa ganhadora, a São Roquinho, ela teve que dar aí, 200 pontos de ônibus, fora perua, Kombi, cobertores, entre outros, para ganhar uma licitação. E hoje a história é diferente. Depois de tantos anos, ela veio se afundando, veio cada vez mais tendo um custo alto e a passagem não chegava aí a cumprir realmente o valor que a empresa necessita para fazer a manutenção do transporte do município. E é de obrigação do município, do Estado, da federação, de pagar essa diferença. Ou a comunidade paga, um dos dois. Então, o meu ponto de vista era isso aí. Eu queria, você defende o subsídio. A CAR não é que eu defendo. Eu defendo, realmente, eu fico triste de saber de tantos problemas que a gente tem na cidade e ter que realmente hoje viver numa realidade onde o município tem como obrigação de pagar a diferença. Porque senão nós não vamos ter o transporte no município. Vamos voltar para trás, regredir o que aconteceu no passado. Empresa de ônibus quebrada, ônibus moído, os funcionários com seus direitos aí sem serem pagos, entre outros. Então, por que eu pedi a formação do Macar? Porque a prefeitura veio com um valor, a empresa veio com outro valor, e nós temos que também estar acompanhando também, para não ter aquela o vereador falar, eu não tenho dúvidas. Então, mas só em cima, assim, para a gente colocar todo mundo na roda. Os números apresentados pela empresa no estudo, e no estudo depois feito pela prefeitura, você está concordando com esses números ou é por isso que você quer fazer uma CAR para tirar dúvidas? Porque quem passou esses números são... Na verdade, eu quero a empresa passou, eu quero né? que não paire nenhuma dúvida. Nenhum vereador apontar o dedo e falar, viu, vocês estão pagando demais. Ou de menos. Um apontamento diz que o valor teria que ser até maior. Então, houve um bom senso entre prefeitura e empresa de ônibus se pagar esse valor, mas a empresa de ônibus ela vinha com um valor maior. Ainda que era 500 eu não me recordo dele. 533 mil. Então, acabou se acertando esse valor. Então, quer dizer... simplesmente para tirar a prova dos 13. Vamos acertar e realmente ver. Diferença vai ter uma diferença de uma para outra, mas para não parar a dúvida. Mas que o subsídio tem que existir, tem que existir. O transporte público, não só em São Roque, a gente via outros municípios já bem antes, atrás, pagando o subsídio. O Mairink, eu vou dar um exemplo, Mairink, já se pagava um valor, se falava, eu não tenho certeza, em 700 mil reais, uma coisa assim, em torno de 700 mil reais ao município de Mairink. Então, há uma divergência sobre Mairink, né? Sobre a questão de Mairink. Não, eu estou levantaram que era 400, depois chegou a 500, já chegaram a 600. Você tem um número exato sobre Mairink. Mas eu estou só dando um exemplo, assim, nem sei a realidade, Zé. Eu não posso nem afirmar a realidade, que sempre se falou em 600, 500, como você falou, pura verdade. Tem municípios, por exemplo, Vargem e Paulista, hoje eles têm ideia de estar aí locando os veículos e dando transporte zero, custo zero para o município, mas é outra realidade do município de São Roque. Vargem tem uma realidade, São Roque tem outra, como a Araçariguama tem outra realidade também.
entre São Paulo, não dá nem para a gente fazer um comparativo São Roque com São Paulo, mas São Paulo é monstruoso o subsídio que tem. Sorocaba, não é que a gente acha bonito ter que pagar, o problema é a realidade, a gente tem que ser realista. Mais uma vez, eu vou só concluir, para dar espaço para os outros vereadores também falar. Para mim, seria muito simples lá atrás, quando nós votamos o projeto autorizando o executivo a poder dar o subsídio. Em 2015, com o prefeito Daniel. Era mais fácil fazer um discurso populista, o qual, às vezes, eu vejo alguns vereadores, infelizmente, fazendo, do que fazer o discurso que eu estou fazendo. Eu prefiro ficar com a minha consciência tranquila, que colaborei com o transporte público no município. Eu sei que tem outras necessidades. Se for falar Santa Casa, se desse 1 milhão para Santa Casa hoje, realmente ia ajudar muito. Vamos falar nessa Santa Casa, na rede pública de educação, em asfalto, quanta coisa dá para fazer, Zé. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade e realmente, sem fazer um discurso populista. Obrigado, Toco. Desculpa interrompê-lo, senão não fala o Etelvino, né? E o Júlio Mariano, já vou passar para você. Não dá nem a parte. Não dá nem a parte, pô. Vou dar inteiro para você, pode falar. Viu? Etelvino Nogueira, Etelvino a gente sabe que é um vereador que procura acompanhar tudo e às vezes ele até fala assim, depois falam que eu sou chato, né? Tem essa, mas ele acompanha, é um vereador que a gente sabe que procura ficar em cima. E uma coisa que você pediu nessa cara, Etelvino, que seja autorizada a contratação de uma empresa para fazer esse levantamento. Isso está fazendo parte da CAR, então essa CAR vai poder contratar uma empresa para fazer um outro estudo. Tem um estudo da empresa, tem um estudo da prefeitura e a Câmara poderá fazer um outro estudo, mas de onde virão esses números, Etelvino? Boa tarde. Boa tarde, Vande. Boa tarde, Zé. Quanto tempo, né? É uma satisfação estar aqui. É um prazer estar com você aqui, Toco, Júlio. É muito bom estar aqui. Eu queria... Se você me permitir, Wander, eu quero fazer uma retrospectiva do transporte coletivo no nosso município, até para que se entenda a questão do transporte coletivo. A gente, por ter mais tempo lá e acompanhando, e o Zé também acompanha, não por não estar mais na Câmara, mas acompanha. Quando nós assumimos em 97, a gente lembra muito bem a precariedade que era o transporte coletivo, porque ela tinha terminado, era pela prefeitura, e aí o falecido Sanches, o Wagner, eles tinham contratado uma empresa para assumir o transporte coletivo no município, com grandes dificuldades. O Efaneu, aí a gente precisa falar também, porque a população, muitos sabem, outros não sabem. O Efaneu, o que ele fez? O Efaneu fez algo que não existe, precisa deixar isso claro. O Efaneu fez o quê? Certo ele, né, vamos dizer ele, o que ele fez? Ele fez um edital em 97, onde ele buscou a empresa que interessasse operar o transporte coletivo em nosso município de maneira onerosa, que não existe isso em lugar nenhum, mas ele conseguiu no nosso município. Tudo bem. Só que aí nós começamos a ter problema desde aquela época. Por quê? Quem que ganhou a licitação naquela época? O Grupo Constantino. O Grupo Constantino, um grande grupo de transporte coletivo no nosso município, o primeiro contrato era 10 anos. Eles trocaram 2 empresas. Foram 3 empresas no período de 10 anos. Teve um período o Constantino, depois teve o transporte coletivo de Sorocaba, o grupo de Sorocaba, o Zé era vereador, ele lembra disso, assumiram por um período e terminaram com aquele pessoal que eu acho que é da Himalaia. O Expresso Regional? O Zé até pode me ajudar. Himalaia, isso mesmo. Felipe. Então, eu tive um contrato. Felipe Ricardo. O meu amigo Eduardo Ciola. Eu tive um contrato de 10 anos, no formato que é o de hoje, por 3 empresas. Então, o que aconteceu? 3 empresas dividiram o prejuízo de um contrato, que tinham que dar 120 mil passes por mês para o ensino fundamental do nosso município, deram ônibus, deram Kombi, aquela coisa toda. Ele, vendo que isso deu certo, o que ele fez? Em 2005 para 2006, ele fez novamente um contrato, um edital, onde veio a Aviação São Roque, juntamente com uma outra empresa. Elas empataram.
tanto a Aviação São Roque como a outra empresa. A outra tentou e não conseguiu, aí por alguns detalhes. Aí ela conseguiu, Zé. Ela chegou ao ponto, Wander. Ela chegou ao ponto. Eu era presidente da Câmara. Essa é quando ele fala a Expresso Regional. Isso, a Expresso Regional. Teve um probleminha burocrático ali e acabou saindo do certame. Não conseguiu porque já estava tomando prejuízo. Então, é isso que precisa deixar claro também para a população o resultado que nós estamos vivenciando hoje. Hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade que é uma herança que vem vindo. Aí foi feita a concorrência pública, tudo certinho, venceu, empataram essa Aviação São Roque e uma outra empresa. Eu era presidente da Câmara, eu fui convidado na época para acompanhar o sorteio. O sorteio. Eu fui empatou, lá. Sorteio. O sorteio, empatou, o sorteio. E quem foi sorteado foi a Aviação São Roque. Eu conto sempre essa história que você falou na Câmara, o senhor que tirou o papelzinho. Não foi eu, foi uma funcionária. Eu apenas que acompanhei. Foi uma funcionária da prefeitura, a Sandra, que se eu não me engano era a diretora de administração. Sandra Scopel. Sandra Scopel. E aí foi ela que acompanhou e foi uma funcionária. Eu fui acompanhar como presidente da Câmara. E o que falou a empresa que foi sorteada no momento que ela ganhou? A que perdeu. A que perdeu falou o quê, Telvino? Ela, na verdade, ela estava lá e ela falou assim, eu lembro, tinha um representante da empresa, ela falou assim, que alívio nós não termos sido sorteados. Eu escutei isso da pessoa que estava lá. Eu não lembro bem quem era a pessoa, mas ela estava ali. Eu estava do lado, eu ouvi isso dele. Aí tudo bem. A partir desse momento, se vocês pegarem o meu discurso na Câmara, eu sempre questionei esse contrato. Porque não existe milagre. Não existe. Como é que eu vou dar 120 mil passes para o município, construir 220 abrigos de ônibus, toda uma situação, ter integração? A população precisa saber disso. Foi muito bom? Foi. A prefeitura ganhou com isso, maravilha. Só que o que aconteceu? Quebrou uma empresa do município, que iniciou em 2006 com 22 carros zero. Iniciou o trabalho. E veio vindo. Eu lembro, algumas vezes eu conversava com a dona Creuza, que é a falecida dona Ernestina, eu até comentava com ela, gente, mas elas eram pessoas, são pessoas tão boas que elas acreditavam que poderiam recuperar. Então, nós tivemos um acúmulo, Wander, de prejuízo para a empresa. Bom para o município. Se você fizer, eu cansei de fazer a conta, quando eles estavam numa situação difícil, porque eles entraram em 15 anos do contrato. Quando estava 10 anos, se você fizesse, Zé Balai, uma conta, o município deixou de gastar com vale transporte, passe escolar, algo em torno de 20 milhões. Ele deixou de pagar, a empresa que forneceu. Então, tudo bem. Diante de toda essa situação, o que aconteceu? Todo mundo acompanharam o que aconteceu com a Aviação São Roque. O Cláudio ainda tentou, mas como que você coloca mais recurso em algo que você... Como que vai sair daquela situação que estava? Ônibus já com idade vencida, toda uma dificuldade. Então, o Cláudio foi e acabou conseguindo essa empresa que veio para o município. Tudo bem. A empresa começou, naquele primeiro momento, e a realidade não mudou. Ela não mudou a realidade, porque a dificuldade que a outra empresa estava enfrentando, que se tivesse seu Ifaneu lá atrás, certo? Atualizado a passagem, discutido o subsídio. Quando nós votamos a lei de 2015 de subsídio... Você tinha pulado esse detalhe. Da lei, quando nós... 2015, se o Daniel também tivesse, provavelmente nós podíamos não estar enfrentando essa situação que nós estamos. Subsídio nós tínhamos que dar. Isso não adianta falar. O valor que está se discutindo. Hoje, nós temos uma empresa boa no município. Ônibus bom, só temos aí uma gama de dificuldades, alguns problemas, e um dos motivos da CAR do vereador Tocco, além de levantar o número, é acompanhar se realmente eles vão cumprir o calendário que está lá de horário. Porque o que acontece? Nós vamos cobrar, antes dessa situação, puxa vida, nós estamos tomando... Sabe quando você vai cobrar de uma pessoa que ela está numa situação difícil, Zé? Ela está assim, já com aquele prejuízo, e você não vai fazer horário tal, você não vai fazer isso, aquilo. Então, um dos motivos que me levou a votar favorável a questão de 1 milhão para suplementar a dotação é acreditando que essa conversa tem que acabar. Tem que estar regularizado essa situação. Então, na verdade, Wander, veja bem, essa questão do transporte, ele é delicado. É uma obrigação
do município, isso é constitucional, certo? Nós temos na lei orgânica, nós temos toda essa obrigação de ofertar o transporte. Então, o que se busca hoje é o quê? Resolver o problema do transporte coletivo no nosso município e ainda buscar manter uma situação confortável para quem usa o ônibus. Porque se nós não subsidiarmos o transporte coletivo, aquelas pessoas que usam o ônibus, que são os que mais precisam, eles vão ter que arcar com uma passagem maior, que está aí provado o número. Então, Wander... Então, agora, em cima dos números, de onde você espera, aí estou vendo, que venham esses números? Porque o estudo que a empresa fez, números que ela apresentou. A prefeitura fez um estudo, depois o Júlio fala de onde vêm esses números. Como é que vocês vão levantar esses números? Não estamos desconfiando da empresa, mas dá para confiar nos números apresentados pela empresa ou precisa de uma auditoria externa? Veja, pois não, é só que a lei determina que ela forneça mensalmente todos os dados a respeito de transporte, planilhas, tem inclusive o decreto menciona que existe uma planilha eu vi que a empresa tem que seguir. A catraca marca tudo direitinho. Sim. Lá. Então, isso tem que ser aferido, né? Pode ser que não estamos falando que não estamos desconfiando. Claro, às vezes, mas só como é que vem esses números? Quem é que garante esses números? Porque caiu muito o movimento, né, Teovino? Respondendo a sua pergunta, eu entendo que nós não somos obrigados a acreditar e concordar com tudo. Nós não somos. Nós podemos, no primeiro momento, ver aquilo e nós temos o dever, a obrigação, e temos condições para isso. Nós temos os vereadores, a Câmara tem condições. O que nós pretendemos? E acredito que é isso, quem vai fazer parte da comissão, eu também já me propus para fazer parte. É o quê? Nós checarmos, é um direito nosso, claro. Nós checarmos os números que foram passados para a gente. Com a empresa, nós vamos pedir, nós estamos nos colocando à disposição para ir a campo, que nem fala o vereador Jean, para acompanhar, conversar. O Júlio Mariano falou que vai pegar o carro e vai atrás do ônibus. Isso, nós estamos conversando, então, nós obrigações. E o que nós queremos? Economizar gasolina, põe o... Porque se nós, por uma infelicidade, que eu acredito que isso não aconteceu, se tiver alguma divergência, nós temos que corrigir. Ninguém está aqui sendo o dono da razão e da verdade. Nós temos que resolver o problema. E nós estamos já fazendo isso de imediato, ficaram tanto lá, discutiram por que está fazendo. Está certíssimo o vereador Toco de apresentar a cara agora. Acompanhar de imediato, nós não podíamos ficar empurrando com a barriga, como muitos queriam que ficasse empurrando. Nós não podíamos fazer isso. Nós vamos resolver o problema do transporte coletivo, dar condições à população, deixar a população guarnecida com transporte e vamos acompanhar isso. Se por um acaso der alguma divergência, nós vamos buscar a correção disso. Nós vamos buscar a correção. Agora, se está certo, que nós esperamos que esteja certo, maravilha, é para ajudar para não ficar que é só o executivo. O executivo contratou, mandou fazer. Nós estamos buscando eliminar isso, Wander. Zé, nós estamos tentando buscar eliminar essa situação que acha que o executivo monta, que o executivo fez isso, que o executivo fez aquilo. Nós estamos querendo ser o equilíbrio da balança, para mostrar para a sociedade que o que se busca, que nós estamos fazendo, é o melhor no momento para a população. Opa, a gente vai fazendo o giro aqui. Deixa eu só pegar o Júlio Mariano. Júlio Mariano, você falou uma coisa na sessão da última segunda-feira, que o subsídio foi aprovado em 2015, mas só começou a ser pago no governo do Cláudio Góes. O governo Daniel não pagou e tem um pedaço do Cláudio Góes do governo que também não pagou. E você falou o seguinte, olha, a empresa Aviação São Roque entrou na justiça e ela quer receber aquele período que ela tinha direito a subsídio que não pagaram. E você falou, pelo que eu andei conversando aí, a empresa deve ganhar. E a Aviação São Roque, então, pode receber uma indenização por não ter recebido subsídio. Esse processo está correndo, Júlio Mariano? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Júlio. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A Vander Luiz, a Balai, o Lucas. Tá ok. E dizer que realmente foi isso que eu vi falar e me surpreendi. Inclusive, durante nossa conversa com o empresário dessa nova empresa, um dos vereadores chegou a perguntar para ele, viu? Amanhã você não vai entrar também na justiça? Toco perguntou para ele, você também não vai entrar na justiça para querer receber essa diferença que você está cobrando agora? E ele falou que não, mas nada dá. Nada impede ele. Nada impede ele de entrar. Então, mas ele está recebendo um valor, pode-se dizer se era um valor justo ou não, mas a Aviação São Roque não recebeu nada. Não, né? mas eu estou querendo dizer o seguinte, ele vai começar a receber a partir de agora, mas ele já está aí no contrato, já tem um tempo. De repente, ele também teria esse mesmo direito, e ele tinha conhecimento disso também. Então, a lei hoje, ela é muito assim...
é muito fundamentada na questão da situação, entendeu? Então, se a empresa alega que ela foi prejudicada, que existia a lei e não foi pago, eu acredito que existe uma grande probabilidade dela ganhar essa diferença na justiça. Sim. E aí seriam alguns milhões, né? Claro que a gente tem que... Talvez esse seja a aposentadoria daquele pessoal lá, né? Que se quebrou lá na frente da São Joaquim. Você vê como que é um assunto, e o nosso José Carlos Moreno Garcia e o Zé Balaio, vamos fechando a roda aqui, é um assunto que o Zé Balaio gosta, acompanhou muito com o vereador e trabalhou também depois na São Paulo Transportes. Então, essa questão, o que você está ouvindo aí, o que você está sentindo? Não, então, eu acho essa muito pertinente a comissão, a criação dessa comissão, acho pertinente. Acho que a Câmara tem que participar, como o vereador Etelvino falou, não é uma questão apenas de executivo, tem que ser socializado isso daí, e não só entre executivo e legislativo, mas com toda a comunidade que está pagando o subsídio, é dinheiro público. Então, a tarifa e mais o subsídio. Então, é importante que todos participem desse debate. A Câmara vai, creio eu, se debruçar sobre a lei, que a lei é o norte, a lei e o decreto. Está tudo ali. Se você checar se foi cumprido determinados artigos dessa lei, na questão da fiscalização, na questão do envio das planilhas, está tudo contido na lei e no decreto. Então, esse é um primeiro passo importante que os vereadores vão se debruçar sobre isso, com certeza vão checar os números apresentados e vão com o apoio, um suporte técnico que foi aventado, o Etelvino falou na sessão, seja de um especialista ou de uma empresa que seja do ramo, para que possa também estar checando essas informações e que saia realmente um parecer final com uma avaliação, seja ela positiva ou contrária àquilo que foi apresentado até agora, é o papel do Legislativo. E a comunidade precisa estar a par disso porque ela está pagando. Né? Ela paga o subsídio e ela paga a tarifa. Então, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos recursos, é que estão pagando tarifa e é socializado por todos os são-roquenses pagando o subsídio. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, vamos fazer um giro, depois vamos abrir no tema também. O que as pessoas falam? Pô, mas a empresa sabia que era assim. E está há pouco tempo e está reivindicando, já teve reajuste que estava represado. Então, quando falam, quando você fala, mas a empresa sabia que era assim. São duas situações que eu quero também, você não perguntou, mas vou falar. Se fala, alguns vereadores acabam falando que o contrato está irregular. Que foi renovado, não podia ter sido renovado. Que tinha que ter licitação. Por que eu não vi isso lá atrás, quando foi feito isso aí, é o papel do vereador? E eu, na época, eu vi isso aí. Nós falamos isso aí, e outra coisa, teve um parecer do Tribunal de Contas apontando positivo na época. Era 5 mais 5 e fizeram mais 5, que dá uns 15 anos. Então, e talvez uma das conclusões que se vai chegar é a necessidade de se abrir uma licitação. Exatamente. Na forma de uma concorrência. E já está aí, já também. Vai ter que em 2021, 2020, tem que se preparar para 2021 fazer uma nova licitação. Ponto já. 21 tem que ter licitação. Tem que ter uma 2020, no meu entender, porque em maio de 2021 vence. Eu acho muito prematuro você deixar para 2021. Eu entendo que você tem que fazer. Já prepara para não correr nenhum risco. Para correr o risco, para depois não vir com conversa de emergencial e tal, porque você não vai conseguir prorrogar mais. Então, eu defendo e nós estamos cobrando para que se abra uma concorrência pública a partir do ano que vem, com início e com respaldo ainda dessa e já fazendo os estudos né? Já para elaborar um edital que seja aí uma coisa bem próxima da realidade. Dessa cara aí mostrando os números, com comparativo junto com da prefeitura e que a empresa apresentou. A prefeitura apresentou um número, a empresa outra, e a Câmara vai fazer um comparativo com o dela, também com o trabalho dela. Agora, quando se fala que essa empresa entrou... a pergunta do Wander, voltou a sua pergunta, Wander. A empresa sabia que era assim. Na verdade, o que acontece? Quando ela veio para cá, houve aí uma insistência na parte executiva, que teve uma cobrança nossa, como nós vereadores, que se pagasse o subsídio para a antiga empresa que estava. A gente não achava justo também pagar para uma nova empresa e a antiga não dar uma chance para a nova. Infelizmente, essa oportunidade acabou no momento em que a empresa não tinha mais oxigênio. Não dava mais para... Mas por que acho que o 9 se fala da 10 passagem meses. represada há muito tempo?
Foram 9 meses que recebeu o subsídio aí, que não era o suficiente. 126 mil, não é isso? 160. 160 mil. 160 a antiga? E foi para 186 agora. E o que aconteceu? Essa própria empresa aí acabou apresentando a Mirage, que apresentou, pelo que eu sei, foi a própria empresa. Apresentou ao executivo. Havia essa conversa com outras empresas e já se falava que as outras empresas pediam para fazer, mesmo para fazer uma emergencial, na época, mais de 300 mil de subsídio. E essa empresa, ela vinha com um demonstrativo que ela conseguia, com alguns impactos de gestão, modificar a administração do município e conseguiria tocar com esse valor. E as outras empresas que vieram, que se apresentavam, achavam que não. Veio a semana passada o seu Adilson Lima, né, que é o empresário, e falou que daria para trabalhar com um valor menor, né, Zé? Mas eles não conseguiu também, infelizmente. O seu Adilson participou também ele falou que da passada, mas não conseguiu. Ele falou que não foi aceita a proposta, que o Cláudio já tinha fechado com a Mirage. Não foi nem o Cláudio, acredito que não foi nem o Cláudio. Quem trouxe a empresa foi a própria Versão São Roque, que trouxe a empresa para fazer uma conversa. E o seu Adilson já estava com os outros alugados. Né? Já estava com os outros alugados para a Versão São Roque e estavam em mau estado também, infelizmente. Havia uma falta de pagamentos e de aluguel. Enfim, não importa. Para a minha parte comercial deles não importa. Mas essa empresa é uma empresa forte, veio apresentando que iria colocar os carros novos, que iria fazer um impacto na gestão do transporte no município. Tanto é que houve uma mexida na integração, no horários que eram ociosos, que, meu ponto de vista, todos os horários são pertinentes, são necessários, mas que para a empresa também, para enxugar custo, de repente, um horário que para ter um passageiro só ou nenhum, ela acaba mas isso daí é uma coisa que a gente ouve, a gente sempre procura falar aqui no programa, a questão de ter algo que seja mais ligado ao usuário do que à empresa, né? A própria lei fala no seu artigo, no artigo 5º, ela fala que você tem que dar um espaço para que o usuário se manifeste e tal. Você pode até criar um conselho de usuário. Então, essa questão aí de supressão de horário, de mexer em linhas e tal, teria que ser melhor divulgado para a população. A população foi muitas vezes pega de surpresa. Eu tenho pessoas que ficaram no ponto, entendeu? Não houve essa transparência e informação para o usuário. O usuário acabou levando surpresas que não era para ter levado, entendeu? Concordo com você plenamente. Eu não sou assim favorável, mas houve tinha que ser um pouco mais, a fiscalização tinha que ter agido. É que não tem ninguém na prefeitura que faça isso. E a gente acreditava que com essa situação ela conseguiria absorver o transporte e fazer com esse valor. E depois que chegou e começou a tocar a empresa, eles acabaram vendo que estavam no prejuízo. Mesmo fazendo tudo isso aí, não fechava número. Então, assim, mas isso que fala, a empresa antes não tinha calculado isso ou caiu demais o número de passageiros? A Júlia apresentou alguns números na sessão, que depois você pode até repetir. Não, que caiu muito. Vou fazer só uma análise bem rapidinho aqui. Eu até falei isso aí. Não quero nem falar. Antigo. O problema havia um problema antigo e hoje a gente tem outros meios de transporte também. Não, muitas pessoas, os aplicativos, que é uma coisa muito boa para a comunidade também, não estou falando que é ruim, não. Acho que uma família, eu vou dar um exemplo, do Guaçu até o centro de São Roque, custa R$ 9,00 no aplicativo, chama, vem na hora, leva onde quer. 4 pessoas na porta da casa e leva bem no centro da cidade, foi no supermercado, enfim. São várias outras situações que acabou diminuindo também a renda para a empresa para poder suprir aí esse custo. Porque tem um custo, não tem como falar. Na época, vou voltar a falar, em 2013, quando fizemos o estudo, quando queriam que eu baixasse a passagem, já era para se manter, se custaria R$ 5,30. Quem absorveu tudo isso na época foi a empresa. O município acabou não pagando nada, a comunidade não pagou, que eu não acho que tem que pagar também, não acho que a passagem tem que ir para esse valor, pelo contrário, eu acho que se pudesse abaixar mais, seria fabuloso para a comunidade. Mas alguém tem que pagar a conta, não tem como. O gratuito, por exemplo, do idoso nacional é 65 anos, São Roque 60 anos.
policial militar, guarda-mirim. Vamos falar até... Mas isso tem que, numa próxima licitação, você acha que tem que mexer nisso? Se ela for onerosa, como foi, né? Ela vai estar estabelecendo tudo que é gratuidade. E o empresário vai falar. Como é que você vai não cortar? Vale a pena, não vale a pena. Eu acho que tem que ter isso aí. Só que alguém tem que pagar a conta. Não tem como. A empresa não vai pagar a conta. Não estou aqui. Mais uma vez, eu não defendo empresa A nem B. Eu defendo o transporte público da população da cidade. De qualidade, é. Que dê uma qualidade, que não corra risco. Tem pessoas que estão falando, está defendendo isso, está defendendo aquilo. Não, nós estamos defendendo o transporte. Era muito simples eu fazer um discurso aqui de populista. Mas daqui a pouco, para o transporte público, o que o prefeito fez? O que os vereadores fizeram para resolver a situação? Então, é um dedo na ferida que tem que ser colocado. Não adianta ficar se escondendo atrás, não. Fazer um discurso populista aí que muitos querem ouvir. E falo mais uma ainda. Próximo de uma eleição. Então, são ex-candidatos que estão aí, que foram derrotados nas eleições passadas, alguns que querem participar da reeleição, que querem fazer um discurso populista. Mas eu prefiro ficar com a minha consciência tranquila, que realmente eu votei para um transporte melhor na cidade. Para isso é que está sendo aberta essa comissão. Exatamente. Né? Também para que seja transparente isso, para que não pairem dúvidas para aqueles vereadores. Eu claro que isso daqui... Eu vou falar uma coisa, deixa mais aberto para a comunidade, aqueles que se acham aí... Não, mas estão sendo enganados por números, que participem com nós. Não, então, isso é mais do que óbvio. Eu até ia falar. Deixe aberta, transmita essas sessões, essas reuniões da comissão. Eu vou convidar o Wander Luiz, que está transmitindo a nossa. Então, seria muito importante. Quando vai ser a primeira reunião? A primeira reunião, para a gente decidir o que vai ser tomado, vai ser na segunda-feira. São 3 vereadores, né? São 3 vereadores. Pode participar mais. Você, o Júlio e o Zé Luiz Periquim. Zé Luiz. Convidei o Etelvino, não entrou? O Etelvino vai participar também, ele vai como membro da outra comissão. O que a gente fez? Esse ele vai sem estar inscrito. A da UBS também, que depois é bom falar aqui. Eu, como indiquei uma comissão e o Júlio indicou outra, eu entrei num bom senso com ele, com o Júlio, para a gente fazer uma reunião só com as duas. Pra gente não ter... Mas não vai misturar, falar de UBS? Termina um, começa o outro, porque os membros são quase... Eu vou fazer parte da comissão dele, ele vai fazer parte da minha. Etelvino vai fazer parte da comissão das UBS também. O vereador Zé Luiz também vai participar de quase da outra comissão. Então, dá para a gente fazer um conjunto, mas separado. Acabou uma, começa a outra, para você ter uma agilidade também. A gente quer fazer bem rápido também, fazer uma coisa concreta. Você está pedindo 90 dias. Você acha que termina em quanto tempo? Eu acredito que depende da empresa. A gente vai fazer um ofício na segunda-feira, constituindo a comissão, os nomes dos vereadores. A gente vai fazer um ofício ao presidente, solicitando ele para contratar uma empresa especializada em transporte público. Primeira coisa que vai ser feita, contratar uma empresa, fazer um orçamento de uma empresa. Isso para o presidente da Câmara, você está falando. Presidente da Câmara. Passa por uma hora de negócio, para ele poder contratar uma empresa para nos dar o suporte. Porque nós somos políticos, nós somos técnicos. Nós vamos ter que ter um aporte de uma empresa que nos dê subsídio a respeito do transporte público do nosso município. Estudar as linhas, inclusive vai ter que analisar. Um grande momento para você fazer um diagnóstico mesmo. Exatamente. Se tem passageiro. E vai estar até ajudando. E o Norte, volto a dizer, o Norte é a lei e o decreto. Tem coisa que eu acho que não foi observada ao longo desse período, talvez até por força de não ter um organismo na prefeitura especificamente voltado para o transporte coletivo. O Cláudio falou que vai criar agora um espaço para então, hoje tem para poder ter um fiscal ou um técnico de transporte dentro da prefeitura para tratar só de transporte coletivo. Fazer uma divisão de transporte coletivo. Hoje aparecem umas pessoas falando, mas está dando 1 milhão para a empresa de ônibus. Pelo amor de Deus. São pessoas ignorantes, não é 1 milhão, não. Se for somar o total, vai dar muito mais em um ano. É muito mais. 1 milhão, nós estamos autorizando os executivos a fazer uma suplementação de verbas. Agora, o valor é 436 vezes. Vai chegar a esses 12 sempre. Agora, se fala para mim que não tem coisa importante para fazer com esse dinheiro, com certeza. Falta tanta coisa no município, só que o transporte público é necessário. É direito social e é essencial. Diga, Etelvino. Tem uma questão que eu acho que é interessante, porque, veja bem, eu, quando me iniciei de vereador, você tem uma noção, o bairro do Carmo, nós tínhamos ônibus 2 vezes por semana, Zé. 2 por semana? Terça e sexta. No meu primeiro, terça e sexta. Tinha um horário que ia cedo, voltava, depois ia e voltava. Terça e sexta. Hoje nós temos de segunda a quinta, se eu não me engano é 8 ou 9 horário dia. Segunda sábado, a sexta, né?
Segunda, isso. Desculpa, sexta. Uhum. Sábado reduz um pouco e domingo também nós temos. Então, nós de bairro, principalmente eu que sou de bairro, e aí você vê o ônibus para Mombaça, vê para o Pavão, vê para tantos desses lugares aí, Mirim e tantos outros bairros, e nós temos ainda, lamentavelmente, muitas estradas de terra, toda uma situação, o desgaste, a manutenção não é fácil, e se você pegar a qualidade dos ônibus que fazem aqui é igual, Zé. Então, eu não tenho diferenciamento. Porque a estrada de terra eu tenho um ônibus pior. Não, eu tenho os mesmos ônibus, a qualidade dos ônibus são as mesmas. E isso demanda uma manutenção maior. Então, veja bem quanto que nós conseguimos evoluir, né? A questão de transporte de aluno, toda essa situação que a gente tem. Então, eu vejo que o transporte coletivo... O Júlio, ele usa fazer um comentário, e eu venho observando isso, que eu também venho lendo pra caramba sobre essa questão aí do transporte. O transporte coletivo ele vem sofrendo alguns ataques. Quais são? Se nós temos que ser justos. Nos últimos anos, vamos falar de 10 anos para cá, a população de uma faixa de renda menor teve a condições de comprar seu carro. Eu vejo lá pela Vila do Carmo, pela região do bairro do Carmo, e aquelas pessoas que se utilizavam de ônibus, hoje eles vão trabalhar 3, 4 no mesmo carro. Então, eles deixaram de usar o ônibus para usar o carro. Divide, com certeza, a gasolina. Então, essa situação a gente observa. Aí nós temos a questão agora do aplicativo aí, do Urb. Então, nós temos situações que vêm prejudicando. Agora, tem uma população que não consegue andar nem de Urb, nem andar não tem carro. Nós temos que socorrer essa população. Eu vejo que é isso que o prefeito está fazendo. Ele está, de uma maneira, enquanto tiver passageiro, eu vou chegar lá no Carmo e vou falar, olha, aqui, eu acredito, eu vou aproveitar agora nesse trabalho que nós vamos fazer, pode ser que a linha do Carmo seja uma linha deficitária. Pode ser, Zé. Pode ser que seja uma deficitária. E outras compensem, assim que funciona. Certo? Mas não é por esse motivo que nós vamos deixar aquela população lá, até do Jardim Camargo, sem ônibus. Sai um ônibus 5h20 da manhã lá. 5h20 tem um ônibus lá para pegar aquele pessoal lá. Então, quando a gente vê, a gente sofreu muito na votação desse projeto e a gente fica triste, porque, que nem o Toco falou, eu não estou aqui, eu não tenho esse negócio de empresa, eu tenho a população no primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, o que adianta eu só defender a população e não buscar um equilíbrio de uma empresa, já que o município... Então, o município que assuma. Faça concurso público, zero. Faça concurso público, compre ônibus. Nós temos condições para isso? Não temos. Inclusive, estou fazendo um estudo, Wander, estou bem avançado, da possibilidade, daí esbarra em algumas situações, que é o quê? Você criar uma autarquia, porque o Júlio tem me ajudado nessa questão aí, nós entendemos que é possível oferecer um transporte, mas eu tenho que fazer o concurso público. A sua ideia era só a mão de obra municipal. E o resto locado. Locado, para não ter problema. Oficina, então, oficina, ônibus. Eu loco uma empresa com ônibus e tal, tudo bem. Então, a gente está fazendo isso tudo. É possível, mas a gente precisa ver os pró e contra. Então, nós estamos discutindo. Por isso que o Zé fala, se abrir concurso para motorista, cobrador, você vai ter que ficar com esse pessoal 20 e 30 anos, né, Zé? Até se aposentar. O que fez, por exemplo, da Santec, quando acabou a Santec, os motoristas que eram concursados foram para a prefeitura. É isso, São Wander, que nós estamos analisando. Agora, espera um pouquinho. Já que se discute tanto que está ajudando... Ninguém está ajudando a empresa. Nós estamos apenas oferecendo um transporte coletivo de qualidade para a nossa população. Então, eu vejo que nós temos que fazer o quê? Buscar esse entendimento de resolver essa questão da melhor maneira. Nós temos os bairros, o nosso município cresceu esparramado. Certo? Nós temos loteamento nos 4 cantos do município e nós temos que buscar essas pessoas, trazer para a escola, trazer para o trabalho. No futuro, talvez, você faz as perimetrais e as locais alimentando a principal, que é a perimetral. Isso. Isso então, pode ser para distanciamento dos bairros e loteamentos, como você falou. Por exemplo, Mailasc não é mais seriam alimentadas pelas locais. Não é mais só o centrinho ali, né? Mailasc, antes a gente falava, é o centro, o Bar do Germano. Não, hoje você tem Ponta Porã, Vinha do Sol... Se cresceu muito. Usar essa mesma estrutura do transporte escolar, que
vai pegar a criança em qualquer canto do município. Mas só que o transporte escolar... traz ali para o centro do bairro. O transporte escolar tem horário, né? Entra às 7 e sai tal. Então. Agora, no dia a dia, o cidadão precisa... Você tem que definir alguns 10, horários. Agora, nós precisamos, e a gente vem debruçando nisso, que nós precisamos fazer uma reestruturação. Como o Toco falou de alguma linha, o Vander falou de alguma linha, nós precisamos reestruturar. Eu acho que nós temos que oferecer com qualidade, mas a população também tem que entender. Quanto mais eu ofereço, eu corro o risco de ter um custo maior. Então, eu tenho que buscar um equilíbrio. Ofereço algo que seja compatível com a necessidade porque hoje o nosso funcionário público vai nos bairros trabalhar, vai na escola, vai no posto de saúde, então nós temos que pensar nisso. E a população de lá também vem para consulta de médico, fazer compra, resolver problema na prefeitura, INSS, toda essa situação, então, e trabalho também. Então nós temos que buscar esse equilíbrio dentro de um estudo mais aprofundado para que a gente possa chegar no melhor entendimento. Não, nós vamos ficar no transporte público, né? Que é um assunto que está mexendo. Depois eu quero entrar para a UBS, né? O Zé está preocupado com o tempo. Não, e também o Toco também tem mais um assunto. Tem mais. Vamos estar aqui. Está ótimo o assunto, não vai dar para esgotar, com certeza, mas é bom que já vai. Lá na Câmara, o tempo é determinado por igual aqui. Toda uma desvantagem terrível que esses Está apoiando dos seus dois colegas aí. Não consigo falar. Não, mas Júlio. Desconta lá depois, né? Na verdade, eu queria fazer uma constatação. Com relação crédito de tempo. Você vai chegar na sua casa igual o português que chegou na casa. Falou, Maria, poxa vida, hoje economizei R$ 4,60. Por quê? Eu não peguei ônibus, eu vim correndo atrás dele. Você é burro, mano. Se tivesse corrido atrás de um táxi, economizaria muito mais. Agora você vai correr atrás do ônibus. Na verdade, o que eu queria deixar de constatação aqui é exatamente o que o Itovino, o Toco também está falando, é com relação à falência no transporte público no Brasil. Está se discutindo em nível nacional um aporte financeiro para o transporte público. Exatamente, isso é porque se você digitar no Google lá, que é o pai da sabedoria lá, se você digitar lá... o Tigo Aurélio. Se você digitar lá transporte público falindo, você vai sair... Já sai a resposta, faliu. Já sai as dificuldades que está tendo os municípios para manter o transporte público. Por causa de quê? Por causa de um monte de colocações, como já foi colocado aqui pelos meus dois amigos de Câmara, mas também dizer que Sorocaba, por exemplo, eu estive lá me informando como é que funciona Sorocaba. Sorocaba já está fazendo exatamente isso que você está falando. Nos bairros mais afastados, ele faz um eixo central e tem gente que tem que se deslocar 100, 200, 500 metros, até 1 quilômetro, porque não compensa para o ônibus passar mais próximo daquelas pessoas. E o que está acontecendo, na minha opinião, Wander, com relação a essa empresa, e eu estou muito preocupado com essa situação, porque a partir do momento que a gente deu o valor que ficou acordado com a empresa, ela tem que prestar um serviço de qualidade. E a gente sabe que ontem mesmo houve falta de linha. Por que essa falta de linha? Porque a empresa ainda não tem motorista reserva. Então, se o motorista, por algum motivo, passa mal e falta, eles não estão cumprindo a linha. Segundo a lei, você teria que estar autuando essa situação. A prefeitura está fiscalizando? Porque lá na audiência teve... A gente está cobrando isso agora, a gente está cobrando isso agora no sentido... Porque o meu grande receio, eu não tive receio de aprovar essa lei, pelo seguinte, os dados vieram do Executivo e vieram da empresa. Eu tenho que confiar nos dados do Executivo. Mas excelente a colocação do Toco, a ideia do Toco, de se criar uma cara. Essa cara é para provar realmente que os dados estão corretos. Se lá na frente mostrar que esses dados não estão corretos, com certeza nós vamos tomar um posicionamento com relação a isso. Agora, independente se os dados estão corretos ou não, a empresa tem que corrigir as falhas nesse momento. Tem que corrigir as falhas porque é inadmissível que o aluno saia da escola e não tem ônibus para levar ele embora. Então, é isso. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse movimento, principalmente feito pelo Instituto Federal, Vande, foi que, em vez dos alunos irem lá brigar para terem os horários, brigar para ter a qualidade melhor, eles foram brigar porque disse que o dinheiro que a gente estava autorizando era muito. Quer dizer... É uma coisa que, pela minha cabeça, eu pensei comigo, pô, em vez de vir aqui brigar para ter um serviço de qualidade, como você mesmo já falou, o transporte público é um direito social a partir do... O mesmo direito que o cidadão tem à saúde, o mesmo direito que ele tem da infraestrutura encanada. Recentemente, que foi emenda constitucional, autoria da Luiza Erundina. Exatamente, foi da Luiza Erundina. Então, o que acontece? É um direito, é obrigação do município. O município tem que
que fazer essa situação. Em Sorocaba, por exemplo, o subsídio está na casa dos 2,5 milhões. Em São Paulo é 3 bilhões de reais. Pode dividir por pessoa, per capita, né? Você Exato. tem formas de estabelecer o cálculo. Por isso que nós vamos procurar uma empresa, inclusive o Celso Beste, que fez o relatório combinado com a prefeitura, contratado pela prefeitura, ele deixou bem claro, poderia ser feito de uma maneira. Número de passageiros transportados igual ao número de subsídio. Eles têm um fator lá que você pega o número de passageiro transportado e já você tem o número do subsídio, quanto que vai custar. Então, tem várias maneiras. A intenção do executivo, nós da Câmara Municipal nesse momento, foi exatamente isso. Você pensa que foi fácil para a gente votar contra aquelas pessoas que estavam lá exigindo direito? Mas quando nós começamos a falar e explicar, quando terminou a sessão, tinha apenas um aluno do Instituto Federal, porque a maioria, no meu entender, entenderam o recado que a gente estava passando. Chegar à conclusão que realmente vamos esperar para ver o que vai acontecer. E esse é o meu maior receio. Que espero, sinceramente, que a empresa faça parte dela. Eu fiz a minha dando esse voto de crédito para ela. E espero que ela cumpra a parte dela. Porque se ela não cumprir, com certeza eu vou ser o primeiro. Tem que cumprir a lei daí, né? Tem que cumprir a lei, porque se ela não cumprir, eu vou ser o primeiro a cobrar. Tá, tem mais 10 minutos só, tá muito bom o papo aqui. É só o seguinte, o pessoal do Instituto Federal também saiu mais cedo lá da Câmara, porque tinha a palestra do Boulos, do Guilherme Boulos, então, que foi o movimento. Então quer dizer que o decídio não era tão importante assim, né? Pessoal, eu não sei se todos, mas acredito que boa parte mas eu perdi essa brilhante palestra aí. Eu não estou nem para defender esquerda e direita, mas o Boulos ele tem a linha. Eu dei uma olhada no relógio a hora que eles começaram a sair, pensando que talvez eles fossem entrar às 18 horas. A palestra do Boulos era às 19. Quando eles saíram de lá, foi em torno de 17 e pouco, já estava praticamente vazio. Então, não foi por causa da palestra. No meu conceito, né? No meu conceito. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos girar aqui. Por exemplo, Zé Balai, você quer que fale dos outros assuntos? Não é que eu quero. Podia fazer um pinga-fogo no final. Vamos fazer um pinga-fogo aqui. Aproveitar a presença dos 3 vereadores. Então, fazer rápido aqui. Tocou, tem que mexer nessa gratuidade aí, mexer na idade do aposentado para 65, reduzir. Eu sou contra. Tem que deixar como está. Uma pessoa que já tem direito adquirido, 60 anos, acho que uma pessoa que já contribuiu muito para a nossa cidade. Então, quem tem que pagar a conta é o município. Não tem como mexer, vai mexer nesse pessoal. Então, vendo, se mexeria na gratuidade? Veja bem, se cortaria na carne. Eu abriria uma discussão com a sociedade e eu mostraria para eles, olha, eu consigo fazer uma economia, a questão da gratuidade eu mexeria na questão do idoso. Mas está na lei isso daí, só numa eventual mudança na lei. Né? A lei garante essas gratuidades, dizendo que próximas gratuidades tem Então, antes abre a licitação e tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei, para tirar a gratuidade e mudar a lei. O meu ponto de vista, eu levaria uma discussão, como o Zé fala, nós temos que aprender essa questão de discutir mais com a sociedade, para não achar que a gente faz aquilo que a gente acha melhor. Mas nós temos que discutir mais. Eu abriria uma discussão. Olha, eu gasto X aqui com a questão do idoso de 60 a 65 anos. Se eu retirar isso, me sobra tanto. O que vocês acham a gente contribuir? Porque eu acho que hoje, eu concordo, se precisasse votar, eu votaria. Eu não ficaria nem um pouco assim constrangido de votar se é uma questão de justiça, né? Porque a lei federal é 65, mas eu abriria, como nós já temos esse hábito na nossa sociedade, então eu abriria uma discussão com a sociedade e ver, porque podemos achar no meio do caminho uma grande parcela que precisa, que tem um salário de R$1.000. E aí, como é que fica? A Câmara foi colocando, fazendo projeto, guarda mirim, guarda municipal, polícia militar. Então, pessoa especial, acompanhante da pessoal especial. Isso tudo foi recepcionado pela lei, agora tem que só se mexer na lei. Concluindo, Wander, eu sou mais nesse momento, porque nós já temos, né? Esses dias nós tivemos uma grande discussão, aquela questão lá de mais vaga para o idoso na Zona Azul. Eu vejo que não adianta a gente fazer esse tipo de coisa, porque depois nós ficamos com esses imbróglios. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que dar aquilo que nós conseguimos pagar. Nós não podemos querer, eu uso dizer, eu sempre tomei esse cuidado, se vocês forem olhar, não vão achar um projeto da minha autoria pedindo para isentar isso, isentar aquilo. Né? Eu tomo todo esse cuidado para depois nós não estar nessa situação que nós estamos vivenciando hoje. Então, esse é meu ponto de vista. Eu abriria uma discussão para ouvir a sociedade. Zé Balai, me avisando que agora o Júlio. Você quer falar da gratuidade ou já emenda? Vai falar da gratuidade. É pinga-fogo. Eu tinha feito uma colocação numa das reuniões de nossa lá, e depois também coloquei para sentir também, porque às vezes você tem uma opinião e tem a divergência. Eu
eu perguntei se não haveria possibilidade da gratuidade do idoso de 60 a 65 anos estar baseado na renda dele. Por exemplo, se ele for um cidadão que recebe 6, 7 mil reais de aposentadoria, por exemplo, se seria justo ele não pagar o ônibus. Mas, por outro lado, eu fui vencido nos argumentos que gratuidade é gratuidade, direito é direito, e eu resolvi também que não mexeria. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você e o Toco que apresentaram a ideia, a passagem vai passar a ser R$4? Vamos tirar 20 centavos para quem carregar o cartão? Está fechado? É isso aí mesmo. Segundo o que a gente até... Quem deu a ideia? Porque vai aparecer um monte de pai e de criança, verdade, né? Na verdade, o Toco fez a colocação... Quem deu a ideia? Toco ou Júlio Mariano? Toco vai falar... Ou foram os 10 vereadores da base que no momento faz assim falaram... Para aí. Põe dedos. Na verdade, eu vou ser bem verdadeiro. Eu, numa reunião junto com o executivo, eu falei que pelo menos alguma coisa tem que ser repassado também, além do que já está sendo passado para a comunidade, alguma coisa a mais. Né? Até. E eu sugeri que fosse abaixada a passagem num todo. Daí foi acertado que a empresa iria baixar para R$4 a recarga no cartão. Já está valendo ou vai ter que ser decreto? Na verdade, quando o Toco falou, nós amarramos, né? Exatamente. Eu e o Toco amarramos. Ó, Exatamente. Seguinte, eu falei para o Júlio, tem que tirar alguma coisa. Se não tirar alguma coisa, nós não pelo vamos menos ajudar mais um pouco. Tudo bem que no final quem vai pagar a conta é todo o mundo, daí também, acabou mas concordando. A integração parece que tem um acréscimozinho. Vai ser 1h15. Mas foi assim uma concordância de todos. E o cartão que pagava-se R$5 vai pagar R$4. O cartãozinho. E uma coisa interessante que não deve ser falado, mas eu vou falar, é que o dono da empresa, nós perguntamos para ele, em vez de você dar R$4 somente para quem carregar o cartão, por que você não dá para todo mundo que chegar na catraca? Ele falou, ó, eu não poderia dar esse desconto para vocês porque eu estava contando com esse dinheiro. Mas a partir do momento que eu condiciono o R$4 no cartão, eu tiro a circulação do dinheiro na que mão ele dos dá a cobradores. entender que pode, não estamos falando dos cobradores, mas tem uma evasão de rendas. Ele está querendo dizer que talvez o dinheiro entre mais fácil, mais rápido no caixa. Estamos levantando, mas... Eu acho que faz eu entendi esse entendimento, aí poderia ter esse outro. Mas eu entendi que ele falou, o dinheiro entra mais rápido para mim. E isso compete à empresa ter uma fiscalização. E eu não preciso ter uma fiscalização mais rigorosa em cima É bom lembrar sistema, também que a empresa ela recolhe ISS também. Isso. Zé Balaio, ela recolhe... você acha que a empresa que está no direito vai lá Ainda e bem pede que ela não uma pediu coisa... para zerar o ISS peraí, dela. Cuidado que ela vai chegar nisso daí. Você acha que a empresa vai chegar nesse ponto, Zé? Não sei, eu creio que sim. Ela está pedindo tanto, no fim ela vai pedir isso aí também. Deixa eu levantar. Quanto a empresa paga de ISS por 5% no faturamento. Está pagando em torno de, deixa eu fazer uma conta rápida, R$16 mil por mês. Olha, preciso. Quase. 16 mil? Está pagando 16 por mês? 16 a 19. Você acha que vai pedir isenção de ISS, Teovino? Se chegar para você pedir isenção. Olha o ping-pong aí, o pinga-fogo, né, ping-pong? O faturamento não é 900 mil? É, 900, pouco menos, 800 e pouco. 9 vezes 5, quanto que é? 45. Então, não é 19 mil, é 45 mil. 45 mil. Não, sabe por quê? Eles pagam 5%. Mas tem um lance lá que eu não me lembro como é que é feito o cálculo, eu já pedi essa informação. É em torno de 17 a 19 mil reais mensais. Então, tudo bem. Isso também é um trabalho para a CAR verificar aí, né? Como é que é o... É porque tem um desconto? Vai ser um trabalho... Eu não sei. Não, a base de cálculo não é assim, dos 5 vezes o faturamento. Não é, faturou tanto 5%. Não, eu acho que, por exemplo, o passe escolar, alguma coisa você tem uma série de coisas que vai tirar. O passe escolar coisas, não deve entrar, alguma coisa não entra nesse não é tudo que paga o ISS. Mas isso dá para checar e a carta... E se para tirar esse 16 mil aí, se libera o ISS? 16 meses, hein? Acho que não Pra minha parte, se a empresa pedir mais isso, escreva aí, o empresário vai pedir isso aí. Fica da minha parte é prematuro falar. A gente vai ter que discutir bastante também outra coisa. Até essa carga aí vai estar para demonstrar 100% o que é a necessidade do subsídio. 100%. Então, Viro, para fechar aqui, o que você queria colocar? Concluir, eu quero agradecer o espaço. Não, mas eu vou não terminou o programa ainda. Não, calma aí. Então, deixa eu fazer o seguinte. Tem mais uma CAR que foi aprovada, a Comissão de Assuntos Relevantes das UBSs. Está criada porque está parado no Vilas, está parado no Iguaçu. O que vai sair nessa CAR aí, o Júlio Mariano? O que você vai mostrar? Inclusive, por coincidência, hoje pela manhã, a Comissão de Obras, no qual o Etelvino preside, nós chamamos os representantes da Prefeitura exatamente para trazer informações sobre a UBS. Eu acho que não tem nada de mais adiantar para ele, o que a gente tem. Então, olha só como é que foi feito o convênio na época da Prefeitura com o governo federal.
Eles arrumaram 2 emendas, Wander, de R$659 mil cada uma, por conta do governo federal. Uma para a UBS do Tabuão e uma para a UBS do Iguaçu. Na do Tabuão, a prefeitura se propôs a dar um valor de R$540 mil. A contrapartida. A contrapartida. E na do Iguaçu, na do Tabuão, R$370 mil. Eu, que tenho o costume de pedir emenda parlamentar e acompanhar, eu nunca vi uma contrapartida tão alta assim, entendeu? Quase 50%, quase 100%. Não, 80%. 80%. 80%. Normalmente é 10%, 20%. E na segunda aqui, em torno de mais de 50%, 60%. Então, é uma contrapartida muito grande. Agora, o que foi falado para nós que já foi pago? O que já foi pago? Na do Iguaçu, o governo federal já repassou em torno de 250 mil. E a prefeitura passou 174 mil. Na do Tabuão, foi em torno de 200 e poucos mil reais também por parte do governo federal, porém, da prefeitura só saiu 42 mil. Então, e outra coisa, já está vencido o convênio está vencido, não tem mais jeito, tem que devolver o recurso, porque nesse período não se cumpriu o objeto dos 2 convênios. Então, o que vai acontecer agora? Se a prefeitura, a prefeitura terá que devolver para o governo federal o que veio deles. Quer dizer, não está pronta a obra, ainda vai ter que devolver. Vai ter que devolver 250 mil de uma e 240 mil da outra, mais ou menos. Deixa ele terminar, senão ele eu quero fazer uma colocação. Aí tem a seguinte conclusão. A partir do momento que o município vai devolver, ele pode ser parcelado, esse valor pode ser muito bem parcelado, bem distante, mas tem que devolver o dinheiro. E a partir do momento que se devolve, o prédio passa a ser público, da propriedade da prefeitura. E daí a prefeitura vai ver o que ela vai querer fazer com os prédios. E tem mais um agravante ainda. A propriedade do Tabuão, existe um indício de que pode haver irregularidade na construção, na estrutura da construção. Então, teria que se fazer um levantamento para se dizer se pode dar continuidade da maneira que está sendo feita. A do Iguaçu, que é a mais adiantada, parece que está mais tranquila. Mas, mesmo assim, tem toda a fase do acabamento, depois vai ter toda a fase de compra de imóveis, contratação de novos funcionários. Então, eu fiquei sabendo, mais ou menos, que a prefeitura tem interesse em fazer outras especialidades ligadas à saúde. Fazer acomodar outras coisas. Eu até comentei hoje lá na sessão que, se isso já tivesse ocorrido e esse prédio fizesse parte da saúde pública do município, talvez pudesse ter levado a vigilância sanitária para lá e não pagar o aluguel, cobrar aquele aluguel. Então, infelizmente, a realidade é essa. O pessoal vai ficar muito magoado, a população, mas é essa e não tem jeito. O convênio venceu. Poderíamos ter outra atividade, mas o UBS... Pode-se também ter UBS. Como pode-se iniciar uma atividade hoje e amanhã passar para uma UBS. Mas com os custos todos da prefeitura. Os custos tudo. Uma sugestão que a prefeitura deu, que eu achei que foi válida, por exemplo, na do Tabuão, fazer a saúde da mulher. Lá já existe saúde da mulher funcionando ali próximo da rodoviária. Então, já tem os funcionários, já tem parte dos equipamentos, já tem os médicos que atendem concursado. Seria somente transferi-lo para lá. Mesma coisa, eles pensam lá do Iguaçu. Talvez ali pudesse fazer a saúde mental. A saúde mental também já funciona. Mas não dá para se criar coisas novas, porque para se criar, por exemplo, uma UBS ali, a quantidade de investimento seria muito grande, entendeu? Então, tem esse problema aí. Júlio, desculpe pelo tempo. Teovino, para você concluir, e eu quero que você venha aqui, Teovino, porque um dia vai ser Santa Casa, um dia vai ser... Você tem vários temas para falar, mas o que você queria falar especificamente em cima do Júlio? Na verdade, nós, da Comissão de Obras e Serviço, no início do ano, só para relembrar, a Comissão de Obras, da qual o Jean, Rafael Tanzi e Rafael Marrillo faz parte, nós elencamos 17 assuntos que a gente vem acompanhando. E um deles era a questão das UBS parada. Isso antes até não tinha nos provocado antes da matéria no jornal. Aí nós fizemos e coincidiu hoje, nós ouvimos, vamos receber algum documento, estou fechando o trabalho nessa comissão e transferindo para a CAR, certo? Então, o trabalho. Mas eu tenho um posicionamento, eu vejo que nós deveríamos ir até o governo federal, tentar salvar, sabe? Não, eu sei, o Júlio balançou a cabeça aqui, não. Mostra o Júlio balançando a cabeça aqui, Lucas. Não, só balançando a cabeça, não está concordando. Então, eu vejo que dificilmente consegue.
Eu estou falando. Mas não é possível. Tanto que é um outro governo, talvez uma outra mentalidade, explicar a situação. Eu acho que nós podíamos, antes de parar ou ter que devolver recurso, ir lá explicar a situação, entende, Ivan? Eu defendo isso. Respeito, se caso eu não voto devolução de recurso. Eu não voto. Já que é tão duro conseguir, né? Mas eu já vários projetos, eu respeito os vereadores, mas eu não voto devolução de recursos. Só para ser justo, Wander, eu fiz uma colocação aqui com relação à contrapartida da prefeitura, que eu nunca tinha visto um valor tão alto. Mas, se esse dinheiro, em vez de vir de uma emenda parlamentar de um deputado, veio de um programa do próprio Ministério da Saúde, por exemplo, aí quando é que essa informação eu não tenho. Eu não tenho informação de onde que veio esse convênio ainda. Se foi de algum deputado ou se realmente foi de um programa... De um próprio Ministério. Do Ministério. Aí, nesse programa, consegue-se o recurso quem oferece a maior quantia. Então, pode também ter ocorrido... Você vai concluir... nós vamos, uma das coisas que a gente tem que concluir é isso. E outra coisa que a gente tem que concluir nessa CAR é se o dinheiro que veio condiz com a obra. Se o que foi feito vale o que foi pago. Entendeu? Isso é outra coisa que a gente também tem que levantar. Muito bom, muito bom. Então, concluindo, eu vejo que não é perdido se nós lutarmos, e Toco, Wander, lutarmos e ter, porque nós somos carentes de algum espaço físico público, tanto que demonstra a questão de ter que alugar o espaço da vigilância sanitária. Então, para mim, eu vou continuar. Se que você paga ali, acho que é 12 mil do prédio, mas você está então pagando em torno de 20 mil reais. A cidade está crescendo, nós temos que olhar para o futuro. Eu sei das dificuldades, né? O Cláudio com as dificuldades que vem enfrentando, mas eu defendo que nós devíamos trabalhar, porque nós temos que olhar a questão de concluir a obra, terminar bonitinho, e depois o que eu vou fazer mais um pouco, eu estou com ela 2 anos parada. Se ela depois ficar um ano e pouco para mim equipar ela, então esse é meu ponto de vista. O nosso município comporta essas construções para um futuro. Comporta sim. Inclusive, inclusive, com a ideia que você falou, talvez a CAR possa, no final dela, sair um ofício encaminhando ao Ministério da Saúde, solicitando a possibilidade de reaver o rompimento e explicando direitinho a situação, e quem sabe realmente pode ser que aconteça. E para fechar, juro que é para fechar. Não, peraí, Cocó, eu queria que você volte aqui da Santa Casa, tal, que foi um assunto comentado na Câmara, a questão da FENAESC, né? Que teve até prisão essa semana. Nem fale, viu? O povo, tem algumas pessoas que ficam agredindo, falando a respeito do repasse que foi feito aí para o transporte público e acaba não falando do que aí aconteceu nessa semana. Aí foi preso o presidente da FENAESC, que andava de mãozinha dada com o ex-prefeito Daniel. Fizeram aí toda aquela maracutaia na nossa cidade aí, afundou o município. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho, Wander, é do quarto dia do mandato do Cláudio Góes. Foi no dia 5 de janeiro. Nós termos ido lá na Santa Casa lá e tirarmos aqueles bandidos que lá estavam. É verdade que você que emprestou o caminhão para tirar o FENAESC do painel? O maior prazer da minha vida foi isso aí. Mandei o caminhão lá para tirar aquela placa FENAESC lá. Que lá era absurdo. Era um bando de ladrão que estava dentro da Santa Casa. É pura verdade. Tanto é que eu não estou falando mentira, que o presidente foi preso. Está preso, porque roubou mais de 20 milhões casal, de 4 municípios aí. Casal preso, né? O povo acaba tendo uma memória curta. O povo não, algumas pessoas que acabam falando disso, daquilo, mas esquece de fazer uma campanha de mostrar na mão de quem estava aí a Santa Casa, São Roque. Toco, obrigado pela participação. 20 milhões. 20 milhões. Pensei que você estava fazendo paz e amor. Pensei que você estava fazendo paz e amor. Não, a gente fica, às vezes, acaba se exaltando porque a gente vê as coisas acontecendo. É uma coisa muito grave para o nosso município. Ficou aí na rede nacional mostrando São Roque, Cajamar, Barueri e Campo Limpo Paulista. E um casal preso porque compraram um plano de saúde, roubaram a Santa Casa. E hoje aí acaba o povo, alguns que hoje fazem crítica a nós que tivemos coragem, tá? De defender uma coisa correta, certa. No 4º dia de mandato, fomos lá e tocamos aquele povo lá, tiramos um prédio que tinha sido roubado no nosso município, foi devolvido para o município. E o que era um terreno em Mailasca em contrapartida. Exatamente, contrapartida. Fora o dinheiro do plano de saúde. Do plano de saúde, que 2,5 milhões que roubaram. Foi roubado. Eu posso falar aqui claramente que foi roubado e vai ser demonstrado agora aí. Foi roubado, estou ouvindo, o Júlio Mariano está aqui para testemunho. E pronto.
E tem alguns ainda que defendem aí, né? No passado aí. Obrigado, Totoco. Vem aqui, porque os caras são bons de falar e 3 aqui. Obrigado, Etelvino. Agora ia estar com crédito de tempo, né? Ele falou bastante também. Viu, Etelvino? Agora você já sabe o caminho e vem pra gente falar que o Etelvino é bom, tem muita história pra contar. Opa. Ele fala que na Câmara não tem só chá doce, tem que ter chazinho amargo, porque se fosse só chá doce, até eu iria lá, porque tem que ter chá amargo, né? Você fica falando que é o lado do bem, né? E aqui o purgatório. Aqui a gente faz o meio de campo. Então, Etelvino, obrigado, Etelvino. E venha para contar mais novidade aqui, agora que você já conhece o caminho. Será um prazer, Wander Zé Balaio. Muito bom conversar com você. Eu gostaria mesmo de vir aqui, porque eu quero falar um pouco de política com você. Vamos conversar bastante. A questão falar um pouco. Professor Zé Balaio. Vamos sim. Só para concluir, toda vez que eu lembro do Zé Balaio, tem uma situação. Eu ficava questionando com as estradas e falava, Etelvino, o município não tem telhado. Eu não esqueci precisa administrar coisa pública a céu aberto, cara. Então, obrigado. Obrigado, é uma satisfação de estar aqui com o Toco, com o Júlio. Muito obrigado, com o Lucas. Eu também, um prazer muito grande estar junto com vocês, vereador Júlio Mariano. Apesar de ser do lado do mal? Imagina, pelo amor de Deus. Júlio Mariano é um dos vereadores que eu sempre falei, que ele teve no passado fora. Foi não vou falar o melhor, mas um dos melhores vereadores que eu participei. Tá, você vai trazer ele pro PSDB ou não? Já tá junto, tamo junto. Já tá? Opa, olha, furo de reportagem aqui no programa. Não tem nada a ver. O Júlio ele que tá falando. Até eu quero parabenizar o Júlio, o Niltinho Basto, o pessoal que tá acompanhando, que realmente é independente de partido. Daniel da padaria está assistindo a gente, um abraço, Daniel. Muito bom. Um abraço, Daniel. Só para fechar, eu prometo que eu... O INSS, pararam as perícias dia 12? Veio alguma resposta? Pelo que eu sei, parou. Ai, que só estavam aquelas Mas agendadas. pelo que estava acertado, só parou. As agendadas que estão sendo atendidas. Só que tem o seguinte, Wander, nós fizemos lá agora uma ação no Ministério Público, já foi protocolado, no sentido de tentar reverter. Da onde saiu essa ideia? Baseado em Itapeva e Capão Bonito, que também abriu uma ação por deixarem de prestar. Não foi exatamente esse serviço, mas quando eles quiseram reduzir o serviço de atendimento, o Ministério Público mandou voltar. De quem foi essa iniciativa dessa ação? A iniciativa foi minha. Depois mandou a cópia para a Receita Federal está indo embora também, só para você saber. Tem mais essa também. E o Jean falou que podemos perder a força tática da PM também aqui, que são... Está acabando tudo aqui. São todos ajustes que o governo federal está fazendo. O governo federal está reduzindo o custo, mas está reduzindo o serviço força também. tática, se ela não acontecer, vai acontecer. Aí dando mas tem falar, uma situação, só vai as viaturas, os policiais vão ficar. É bom conversar para o capitão Solone, eu estive conversando com ele sobre isso. Viatura? Não, mas ele recebeu outras viaturas. Só vai mas que diminui o tamanho, são viaturas maiores, né? Mas é bom conversar com o senhor. Vamos conversar, mas vai chegar coisa também, né? Vamos trazer coisa também. E vamos trazer o Cláudio Góes, que também vai ter um papo com a gente. Cláudio que está lá no gabinete dele nesse momento, acompanhando o programa. Se não for no gabinete, como diria o Xixo, no recesso sacrossanto do seu lar, está acompanhando o videotape aqui. Recesso. Então, Cláudio, não fica vendo Chapecoense Corinthians. O Itamiro foi embora. Volta aqui, Itamiro. Volta aí, pô. O cara foi embora do plenário, senão não dá coro. Obrigado, Júlio Mariano. Obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E eu mostrei o caminho para eles. Agora depois você que aguenta, não vem reclamar para mim, não. Mas aqui está aberta a casa aqui no nosso Jardim Granado. E aqui, se levantar, corta a cabeça, Itamiro. Levanta para você ver como que a gente corta a cabeça. Levanta para você ver. Levantou aqui, ele meteu uma corta a cabeça. E aqui? Oi. O negócio fica bonito aqui, parece que está tudo um lado do outro, né? Tá nada, um lado parece lá. Um monte de, parece um monte de aposentado na praça. Lucas. Uma mesa. Você monta bem o negócio aí. É bom, parece um monte de... Só fazer isso na Câmara Municipal, hein? Colocar, tá para lá, colocar do lado de cá, misturar tudo. Mas fica uma Santa Ceia. Aliás, você é louco, viu? Você precisa... Porque Santa Ceia tem o Judas lá no meio. Então, tem um monte de Judas, viu? Na Câmara, vamos dizer o seguinte, Cristo só teve um traidor. Na Câmara que tem 15, tem uns 2 ou 3 traidores ou só não tem nenhum? Não vou entrar nessa deixa quieto, viu? Deixa eu fazer uma cara de espanto aqui. Meu Deus. Viu? Você precisa começar a transmitir a Câmara também na segunda-feira. Que dá audiência no nosso Face, lógico, né? Então. Você vê que a gente transmitiu a semana. Transmite a Câmara Municipal. A hora que der algum gafe lá, você corta, tá? Isso não pode, isso não vale. Não, mas você vai. Dá uma fala que não deve falar. Nós ficamos bravos aqui, começou a esticar demais os assuntos que não estavam dando. O Zé achou que o Maurinho não deixou correr muito também. Falar, vamos terminar, já falou contra e a favor, termina isso aí. Fecha, acabou, né? Obrigado, Júlio, pela participação, Júlio. Obrigado. O Júlio que foi barbeiro, já meu cabelo tá feio, Júlio, mas depois vamos dar um trato aí. Sabia dessa não, Júlio? Sabia que é barbeiro? Barbeiro também? Não sabia? Fui eu sei que eu tô xingando você de barbeiro. Ele foi cabeleireiro. Não acredito, Júlio.
É mesmo? Andava com bolsinha tiracolo e tudo. Um grande abraço, vai trabalhar junto com o nosso Ademir Cabeleireiro. Na eleição passada ele chamava de maridão na Câmara. Eu chamava o quê? Eu de maridão. Maridão? Era. Júlio? Não, uma vez, ele tá contando por último essa história. Conta essa, porque chamado de maridão. Ele e o Donizete, eu tinha feito a quadra, eu tinha trazido a quadra da São Rafael e faltou um banheiro. Daí quando faltou o banheiro, era posição, o Efaneu pegou ele e o Donizete, levou lá e fez uma matéria dizendo que os dois tinham trazido o banheiro. E daí na sessão da Câmara, eu falei assim, Donizete, você trabalha no Correio, mas o Toco é empresário, ele podia estar lá, mas maridão, fazer um negócio desse comigo. Maridão? Esse Júlio é uma figura, viu? Ele fala as pernas dele, eu vejo no Facebook falar algumas coisas. Outro dia ele falou lá que São João Novo ia fechar uma boca de fumo por falta de segurança. Foi mesmo, que a coisa tava feia. Assim. Salonguinho, meu, Salonguinho. O Salonguinho tava dando esse pulinho pro prefeito fazer a obra. O Toco, na época que nós estávamos na legislatura 2009-2012, foi o vereador que mais trouxe bico de luz para São Roque. Tomazelli. Ele pedia, aí eu falei para ele, nós estamos diante do Tomazelli de São Roque aqui. Ele apresentou do Tomazelli. Cada história, né? Não, a Câmara tem essas coisas que são muito boas. Valeu, pessoal. Quero que vocês voltem outras vezes aqui para falar das coisas da cidade. Obrigado, a população fique informada. Valeu, Zé Balaiva. Grande abraço. Gostou, né, Zé? O Zé trouxe o caderninho dele com... Ele queria que eu imprimisse a lei. Usei pouco. Porque o Zé é daquele que ele quer o papel do Zito na Garcia. mão. Viu? O Zito andava com o caderninho dele também. Mas se erra uma coisa, um detalhe aí, fica certo. O Zito andava com o caderninho dele também. Às vezes jogava fora o papelzinho. Jogava fora. E a Praça da Matriz não passou nenhuma bicicleta hoje aí? Depois você vê isso daí. Eles souberam que estava cheio de vereador aqui, então... Então tá bom. Obrigado então, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.